Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais épicas e dramáticas de todos os tempos. A saga de Sansão. Uma narrativa sobre força, traição e redenção que tem muito a nos ensinar, mesmo milhares de anos depois. Então, prepare-se, porque essa jornada é intensa. Imagine um tempo antigo, em uma pequena aldeia em Israel. O sol forte castiga a terra seca, e a vida segue um ritmo simples. É nesse cenário que um evento extraordinário acontece. Um anjo, envolto em uma luz celestial, aparece a uma mulher estéril com uma mensagem divina. Ele diz: "Você terá um filho, e ele será consagrado a Deus desde o ventre." Esse menino, que receberia o nome de Sansão, teria um destino grandioso. A instrução era clara. Ele seria um nazireu. Isso significava que ele não poderia beber vinho, não deveria tocar em cadáveres e, o mais importante, nunca poderia cortar seu cabelo. Esse cabelo seria o símbolo visível de sua aliança com Deus e a fonte de um poder inimaginável. O tempo passa e o menino cresce. E com ele, cresce também uma força que desafiava toda a lógica humana. Sansão não era apenas forte. Ele era uma força da natureza. As pessoas contavam histórias sobre ele. Diziam que ele havia rasgado um leão ao meio com as próprias mãos, como se fosse um filhote de cabra. Contavam que ele derrotou 1000 homens usando apenas a queixada de um jumento. E, talvez a mais famosa de todas, a vez em que ele arrancou os portões da cidade de Gaza, com trancas e tudo, e os carregou até o topo de uma colina. Era uma força sobre-humana, um dom direto de Deus, que o tornava um campeão para seu povo, os israelitas, que viviam sob a opressão dos filisteus. Ele era o herói, o protetor, o homem invencível. Mas, como em toda grande tragédia, o maior herói também tem sua maior fraqueza. E a de Sansão não estava em seus músculos, mas em seu coração. Ele tinha uma queda por mulheres estrangeiras, uma inclinação que o colocava constantemente em situações perigosas. E foi essa fraqueza que abriu a porta para a sua ruína. Foi assim que Dalila entrou em sua vida. Ela não era uma mulher qualquer. Era bela, charmosa e inteligente, vivendo em território filisteu. A sua beleza era uma isca perfeita. Os líderes filisteus, desesperados para neutralizar Sansão, viram em Dalila a oportunidade de ouro. Eles a procuraram com uma oferta irrecusável, uma fortuna em prata para cada um deles se ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Dalila aceitou a proposta. A ganância falou mais alto, e assim começou um perigoso jogo de sedução e engano. No conforto de sua tenda, sob a luz suave das lamparinas, Dalila usou todas as suas armas. Com palavras doces e carícias calculadas, ela perguntava: "Sansão, meu amor, diga-me, de onde vem essa sua força tão grande? Como alguém poderia amarrá-lo e dominá-lo?" Na primeira vez, Sansão, talvez por brincadeira, mentiu. Ele disse que se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ficaria fraco como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, Dalila o amarrou e gritou: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão." Ele acordou e arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. A primeira tentativa falhou. Dalila não desistiu. Ela o acusou de zombar dela, de não a amar de verdade. E insistiu novamente. Desta vez, Sansão disse que se fosse amarrado com cordas novas, que nunca tivessem sido usadas, sua força se esvairia. O plano se repetiu, e mais uma vez, ele se libertou com uma facilidade impressionante. A frustração de Dalila crescia, mas sua determinação também. Ela o pressionou mais uma vez, usando a chantagem emocional. "Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim para contar seu segredo?" Sansão, então, inventou uma terceira mentira, dizendo que se as 7 tranças de seu cabelo fossem tecidas com um tear, ele ficaria fraco. Novamente, o plano falhou. Sansão acordou e simplesmente arrancou o pino do tear e o tecido junto com seu cabelo. A pressão de Dalila se tornou insuportável. Dia após dia,
Ela o importunava, chorava, o acusava de não amá-la, até que a alma de Sansão se angustiou a ponto de querer morrer. Esgotado emocionalmente, ele finalmente cedeu. Em um momento de vulnerabilidade fatal, ele abriu seu coração e revelou tudo. Uma navalha nunca passou pela minha cabeça, ele confessou, porque sou um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se meu cabelo for cortado, minha força me deixará, e eu me tornarei fraco como qualquer outro homem. Naquele instante, Dalila soube que ele havia dito a verdade. O segredo que valia uma fortuna estava em suas mãos. A traição se consumou naquela mesma noite. Enquanto Sansão dormia profundamente em seu colo, exausto pela batalha emocional que acabara de perder, Dalila fez um sinal. Um homem entrou silenciosamente na tenda. O som da lâmina de bronze cortando as longas tranças de Sansão ecoou no silêncio tenso. E mecha por mecha, o símbolo de sua aliança com Deus caiu no chão. Sua força, sua identidade, seu propósito, tudo foi cortado junto com seus cabelos. Então, pela última vez, Dalila gritou: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão." Ele despertou pensando que se livraria deles como sempre fazia. Mas, ao tentar se levantar, sentiu um vazio. A força havia partido. O Senhor o havia deixado. O que se seguiu foi humilhante e brutal. Os filisteus, que antes tremiam diante dele, agora o dominavam facilmente. Para garantir que ele nunca mais fosse uma ameaça, eles arrancaram seus olhos. O homem que via o mundo com arrogância agora estava mergulhado na escuridão total. Acorrentado, foi levado para Gaza, a mesma cidade de onde uma vez carregou os portões, e foi forçado a girar um moinho como um animal de carga. O campeão de Israel, o homem mais forte do mundo, agora era um escravo cego e ridicularizado. Era o fundo do poço. Mas, na escuridão da prisão e da cegueira, algo começou a acontecer. Lentamente, silenciosamente, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. O tempo passou, e os filisteus decidiram organizar uma grande festa em honra ao seu deus Dagom, para celebrar a captura de seu maior inimigo. O templo estava lotado, com milhares de pessoas nos terraços e no salão principal, todos bebendo, cantando e zombando do herói caído. Eles trouxeram Sansão para o meio da festa para que ele os divertisse. Cego e enfraquecido, ele foi guiado por um menino. Foi então que Sansão pediu ao menino: "Coloque-me onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas." O menino o fez. E ali, no meio do barulho e da zombaria, Sansão fez sua última e mais poderosa oração. Com o coração quebrantado, ele clamou: "Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Por favor, ó Deus, dá-me forças só mais esta vez." Naquele momento, algo mudou. Uma energia divina percorreu seu corpo. Não era a força arrogante de sua juventude, mas uma força nascida da humildade e do arrependimento. Ele colocou suas mãos nas duas colunas centrais que sustentavam todo o templo. Com um grito que ecoou por todo o edifício, ele empurrou com todo o poder que Deus lhe devolveu. As colunas se curvaram, as pedras se racharam e, com um estrondo ensurdecedor, o templo inteiro desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que estava ali. A Bíblia diz que, naquele único ato de sacrifício, Sansão matou mais inimigos em sua morte do que durante toda a sua vida. Seu ato final não foi de vingança, mas de redenção. A história de Sansão é uma lição poderosa. Nos ensina que nossos maiores dons podem ser inúteis se não tivermos sabedoria e autocontrole. Ensina que a verdadeira força não reside no poder físico, mas na nossa conexão com Deus. E, talvez o mais importante, nos mostra que mesmo depois de cairmos no ponto mais baixo, mesmo quando perdemos tudo, a graça de Deus ainda pode nos encontrar e nos usar para um propósito final e grandioso. A fraqueza de Sansão o levou à ruína, mas sua oração final o levou à redenção. Uma lembrança eterna de que nunca é tarde demais para se voltar para Deus. Obrigado por assistir e por nos acompanhar nesta jornada incrível.
Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima!